do Bill Gates. Olhe para onde o mundo está indo e chegue lá primeiro. Né? Essa frase dele é matadora. Né? Só que para chegar lá primeiro, pode a todo custo? Claro que não. Né? Não é a todo custo. E aí esbarra num valor que a gente tem aqui no Business de 5 dimensões que é muito forte, tá? Que é a sustentabilidade. Então, sustentabilidade passa por várias esferas. Inclusive, a esfera tem que ser legal, tem que ser ético, tem que respeitar normas e leis. Né? Eu já tive em discussões de planejamentos estratégicos, ou até mesmo com empreendedores. O camarada ele começa com a discussão de querer discutir a lei, ou querer discutir por que é assim. Eu paro a discussão. Eu falo, para. Falei, cara, você está discutindo algo que está fora do nosso controle. A regra do jogo é essa. A lei, ela existe e ela está aí. Né? A gente pode decidir estar no mercado ou não. O fato é que a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Né? E aí a gestão de risco ela é muito importante. Agora, Marcelo, olha só, né? Olha a complexidade para você ter o seu negócio realmente ágil. Olha o tamanho da complexidade, a profundidade desse negócio. Não é só chegar lá e montar um time chamado Squad e entregar alguma coisa a cada sprint. Cara, todo mundo acha que é isso. É maluco, é maluco. Eu vou pegar a frase do Steve Jobs, que ele deu uma entrevista uma vez e perguntaram para ele no auge do sucesso, o que ele achava de tudo aquilo e qual era o único conselho que ele daria. E ele falou, o único conselho que eu te dou é faça aquilo que você ama fazer. E pode parecer um chavão isso, mas ele explicou por que ele falou isso. Ele falou, porque empreender é tão difícil, porque gestionar um negócio é tão difícil, fazer um negócio dar certo ele é tão difícil que se você não estiver determinado a fazer aquilo com amor e carinho, você vai desistir. Então, e a gente sabe que não é só o empreendedor que sofre dessa dor, porque quando você pega um executivo, quando você pega um gerente, você pega um supervisor, um coordenador, um especialista, você pega... É muito comum você ter pessoas que compram aquela causa, que estão junto ali acreditando naquele resultado. Né? Então, isso é importante, né? Vender esse sonho, etc. Mas o quanto que você vai estar disposto para perseguir esse resultado, mantendo todo o arcabouço que você tem em volta da sustentabilidade, né? Tendo fome de progresso, mas sendo sustentável, colocando o cliente no centro, mas respeitando o interesse dos envolvidos. Né? Então, imagina, faz sentido para você uma empresa que olha, e isso é uma miopia tremenda no mercado. As pessoas olham e falam o seguinte, a centralidade do cliente não prevê os interesses dos acionistas. Eu discordo. Eu já falei isso para um executivo de uma grande empresa. Ele fez essa pergunta para mim. Ele olhou e falou o seguinte, tá bom, Alex, você tá falando, mas esse negócio de centralidade no cliente é muito bonito, mas e os interesses dos acionistas? E aí eu comecei a fazer perguntas para ele com relação aos interesses dos acionistas, que a centralidade no cliente previa os interesses dos acionistas. Né? E aí olha só que engraçado, vamos explorar mais um assunto da estratégia. Bom, ninguém tem dúvida que a estratégia ela é a diferenciação, né? Inclusive aqui no Business de 5 dimensões, a gente acredita que se você não tiver uma boa estratégia, não adianta uma execução perfeita. Tá? Então, assim, você não vai ter uma agilidade real para negócios. Né? Então, você precisa ter uma boa estratégia e uma boa execução dessa estratégia para você conseguir fazer isso acontecer. E aí, vamos pegar o gancho nesse assunto. Quando a gente olha para a estratégia, a gente tem uma característica muito forte com relação a fatores internos e a fatores externos. Concorda? Sim. Então tá bom. Fatores internos e externos. Alex, do que você está falando? Vamos pensar. Mercado é um fator interno ou um fator externo? Mercado é um fator externo. Fator externo. É um fator externo que muitas vezes você não controla. Né? Na maioria das vezes você não controla. E influencia totalmente. Tá? A gente acabou de falar de exemplos de leis. Então, por exemplo, se baixou uma lei... Eu tive uma empresa que desenvolvia software.
E eram IRPs. E, cara, a gente seguia a legislação. Então, tinha funcionalidades que a gente colocava de pé que o cliente ligava puto da vida. Falou, cara, mas não pode, não sei o quê, porque eu quero, porque tem que ser assim, como é que eu faço para fazer isso? Não, você não faz. Não, mas eu preciso fazer. Eu falei, não, mas aqui você não vai fazer. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a legislação diz que tem que ser assim. Sim. Né? Simon Sinek fala isso no livro dele do Jogo Infinito, né? Perfeito. Você não pode escolher a regra do jogo, você não pode escolher os jogadores e você não pode escolher o jogo. Você só pode escolher como você vai jogar o jogo. Isso. Então, o que ele quer dizer com isso? Vai ter regra que você não tem como escolher e não adianta você espernear. Vai ter outros players no seu mercado que você não pode escolher. Ah, mas eu não queria esse concorrente. Cara, sinto muito, ele é seu concorrente. Né? Você só tem que aprender que o que está no seu controle é como você joga o jogo. Perfeito. E se você joga o jogo num jogo de finitude, o que é um jogo de finitude? É um jogo que um ganha e o outro perde. O bom desse jogo de um ganha e o outro perde é só enquanto você está ganhando. Porque a hora que você passa pro lado do que perde, você fala, poxa, dói, ó né? vida, ó céus, ó azar. O jogo infinito, ele faz com que você prorrogue o seu fracasso pelo maior tempo possível. Então você cria um jogo em que não tem perdedor, só tem ganhadores. Em algum momento, esse fracasso vai bater na sua porta. Vai depender de como que você joga o jogo. Sim. Né? Então, querer não jogar nas regras, querer não seguir as regras, é no mínimo não ser inteligente. Né? Mas é o que mais tem, coisa. Mas é o que mais tem. Para não falar outra coisa. Né? E, de novo, ó, pra você ver como tudo isso vem para um ponto central, né? Governança, estratégia, Sim. Né? Olhar para o futuro. Né? Qual é o meu objetivo de futuro? Onde minha empresa quer estar? Ou onde eu, enquanto maior acionista, enxergo minha empresa daqui a 20 anos? Cara, o que o meu cliente espera da minha empresa semana que vem? Porque aí não é mais daqui a 20 anos, tá? Sim. Seu cliente de hoje, ele não vai ser o daqui a 20 anos. Eu só conheço uma empresa que teve uma estratégia muito boa e que hoje não é tão permitido mais, que plantou clientes do futuro. Você sabe qual que eu estou falando? Sei, mas pode falar. Aqui tinha um palhacinho lá, né? Chamado Ronald McDonald. Sei. Ou seja, traga um palhacinho para atrair crianças. Quem serão essas crianças que os pais trazem hoje? Meu consumidor do futuro. Mas nem toda empresa faz isso. Sim. Né? E não deve fazer, né? Mas olhar o futuro próximo, que é o que seu cliente precisa, olhar o futuro longo, que é onde você quer estar, talvez seja o segredo. O futuro próximo é você saber como que seu concorrente está seguindo. Como que o mercado está indo? Quais são as tendências de mercado? Poxa, mas a minha empresa ela gosta de lançar tendência. Isso também é raro. É difícil. É muito difícil. Tem uma marca que eu costumo falar para minha esposa quando eu passo na porta. Falar, essa aqui é a empresa que inventa coisas que você nunca sabia que usar, mas quando você compra, você passa a não conseguir viver sem. Sabe que empresa que é essa? A Polishop. Polishop. Você entra lá, pô, mas isso não serve pra nada. Aí você compra aquele robozinho que varre o chão. Puta, não dá pra ver mais sem isso em casa, porque agora toda vez que vai varrer o chão, a maquininha já passou, tirou todos os pelos do meu gato, então é fácil de limpar. Sou fã do Apolinário. Entendeu? Tá passando um desafio agora, né? É. Você viu a quantidade de lojas deles que fecharam? Sim, mas, né? Porque até isso chega uma hora que esgota. Sim. Você conseguir sempre estar criando tendências de coisas que o mercado ainda não está pronto para absorver e fazer o mercado absorver. Sim. Não é a Polishop que está passando por momentos desafiadores, né? Na realidade, o varejo... O varejo no geral. No geral, está passando... eu acredito que seja o momento mais desafiador do varejo no Brasil nos últimos 200 anos. E tem um porquê disso, né? Olha que coisa que ninguém avalia. As pessoas olham as coisas muito... com uma visão muito míope e não olham de maneira sistêmica. Eu lembro quando eu fiz graduação na Mauá, tinha um professor que falava, vocês têm que ter visão sistêmica. Se você não tiver visão sistêmica, você não vai chegar em lugar nenhum.
Mas que sistêmica, cara? Faço TI. Eu já estou trabalhando com sistema. Não, cara, não é isso que eu estou falando. É visão sistêmica. Olha o todo, olha o ecossistema. Olha a complexidade desse sistema para você entender como a coisa funciona. Visão integrada. Visão integrada de tudo, né? Por que varejo, e aí não é só mais o varejo, os bancos passaram por isso esse ano? Todo segmento de negócio e de comércio está passando por isso num pós-pandemia. Sabe por quê? O que aconteceu com todo mundo durante a pandemia? Ficou todo mundo dentro de casa. Sabe aquele dinheirinho que você gastava de pizza? Você não gastou, ficou na sua poupança. Sabe aquele dinheirinho que você gastava para levar para a esposa, para jantar fora? Você não gastou porque você não podia sair, ele ficou lá. Sabe aquele carro que você ia trocar? Você não trocou de carro. Por quê? Eu não vou sair mesmo, meu carro está lá guardado na garagem, deixa ali. Acabou a pandemia, o que todo mundo fez? Estourou. Cara, olha, eu nunca tive dinheiro na conta. Agora eu tenho 50 mil reais, eu vou gastar? Porque eu nunca tive. Eu sempre vi no cartão de crédito. Vou gastar. Aí saiu todo mundo comprando. O que o comércio fez? Opa, olha o crescimento que nós estamos tendo no pós-pandemia. 2021. Caramba, vendemos pra caramba. 2022 vai ser um estouro. Vamos planejar 2022 que vai ser um estouro. Só que não foi. Porque toda essa reserva que todo mundo tinha acabou em 2021 mesmo. E aí, em 2022, ninguém tinha dinheiro mais. Começou a retrair o comércio. Começou a retrair o mercado. Quando começa a retrair o mercado, qual a primeira coisa que as pessoas fazem? Lança a mão em crédito. Eu vou comprar no cartão em 10 vezes. Eu vou fazer um carnezinho nas Casas Bahia. Eu vou financiar o carro agora, não vai ser mais em 36, vai ser em 60 meses. Poxa, minha casa eu ia comprar com 50% de entrada, não vai ser mais com 50%, eu vou só dar 30%, o resto eu vou financiar. Começaram a contrair dívidas. Aí quem sentiu o primeiro baque? Banco. Por quê? O banco vive de crédito. Sim. Deu crédito, não recebeu, calote, não tem dinheiro para dar mais para emprestado. Então ali foi a primeira dor, foi nos bancos. Na realidade, o banco ele não leva prejuízo, né? Ele não leva prejuízo, mas ele não libera mais crédito, ele começa a subir o juro. Porque como que ele não libera crédito? Ele libera. Ele fica menos, ele tem menos apetite ao risco. Isso. Como que ele faz isso? Ele converte isso em juro. Converteu em juro, o cara faz a conta 2 vezes. Pô, peraí, eu vou comprar um carro de 100 mil que no final vai cair 250 mil para mim? Não vou comprar mais. Então, reduz o crédito. Reduziu o crédito, quem que é o próximo a seguir? A dor? O varejo. Porque o cara não tem crédito, ele não compra. Se ele não compra, o varejo sente. Então isso é uma cadeia, uma reação em cadeia de uma pós-pandemia do que não é de uma estratégia mal feita, é de um planejamento estratégico mal feito. Porque as empresas olharam o cenário de 2021, cara, que maravilha, olha, agora a gente vai conseguir chegar mais rápido no nosso objetivo. Então vamos investir um monte de coisa aqui para acelerar isso. Em 2022 não aconteceu nada. Mas aí, eu vou explorar mais esse ponto, que eu acho que ele é importante, né? Porque às vezes a gente olha para tudo isso e isso vai conectar nas demissões em massa que estão acontecendo agora, principalmente em todos os segmentos, mas a área de tecnologia que nunca enfrentou Nunca foi uma montadora de autopeças que mandava 5 mil pessoas embora na semana. Exatamente, tipo, não tinha isso. Na área de tecnologia... Era o contrário, né? Exatamente. Pô, o cara de autopeça mandando embora, o que a gente fazia? Vai capacitar esse cara para trabalhar com TI, ele leva um emprego amanhã. Então, era isso? Era isso. Então, e tá vivenciando. Mas eu acho importante a gente conectar em tudo isso, porque dá uma impressão, né, Marcelo, que existem questões que são fáceis de prever, outras nem tanto assim. Né? Então, eu acho que sim, total sentido no que você trouxe. Mas eu estou sendo engenheiro de obra pronta aqui, né? Não, imagina. Estou olhando o que aconteceu. Fica tranquilo. Mas sou engenheiro de obras prontas. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse ponto para a mesa, para discussão, porque agilidade para negócios, ele está conectado nisso, né? A gente não tem todas as respostas, o empreendedor também não tem todas essas respostas. O investidor também não tem todas essas respostas. Às vezes, fatores externos, eles atrapalham, né? Geralmente, quem está numa empreitada dessa, ele tem a visão de longo prazo e ele tem, né, o que a gente chama de runway, né? Ele tem ali o tamanho da pista que ele tem para atingir a estratégia dele. Vamos ter uma pista de 10 meses, 12 meses e aí vamos embora. Né? As demissões em massa aconteceram por quê?
porque a pista diminuiu. E antes acontecia isso que você falou, o dinheiro estava fácil no mercado, então você conseguia captar dinheiro de alguma forma, seja através do ramo financeiro, ou seja através de rodadas de investimento, né, que a gente não vai discutir aqui o que é certo ou errado. Mas o grande ponto é que essas regras do jogo, que são fatores externos, influenciam a estratégia da empresa, que muitas vezes acaba sendo imprevisível. Né? Então, imagina, olha só, a gente falou da pandemia, mas a gente sabe, o varejo ele já vinha num problema antes da pandemia, né? Ele já vinha numa... E a gente sabe que né, o capitalismo, você pega os Estados Unidos, lá eles colocam, você anda nas ruas, você pega eletrodoméstico novo na calçada, os caras jogando fora, porque eles incentivam muito o consumo lá, para justamente movimentar a economia, porque sabe que o varejo, ele é um dos termômetros dessa economia aquecida, né? Se as pessoas não consomem, afeta toda a cadeia. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu tenho uma experiência, trabalhei em empresas de vários setores. Eu trabalhei numa empresa que ela era usada como termômetro de economia. Olha que legal. O segmento dela é usado como termômetro de economia futuro, não é de agora. Olha aí. Sabe qual segmento que é esse? A linha branca? Qual que é? Papel ondulado, embalagem de papelão. Papelão. Porque o cara compra primeiro a embalagem. Ele encomenda a embalagem para a linha de produção dele. Olha que legal. Então isso é um termômetro muito forte da economia. Sim. Você quer ver se a economia no futuro próximo vai crescer? Cola nas indústrias que fazem papel ondulado, que fazem papelão, que é a caixa de papelão, e pergunta se os pedidos aumentaram ou diminuíram no último mês. Se os pedidos diminuíram no último mês, você pode seguir que daqui 4 meses a economia vai ficar pior. Se os pedidos aumentaram, quer dizer que daqui 4 meses existe uma projeção de venda muito grande, que isso não quer dizer que vai se realizar e concretizar, mas que o mercado está otimista com aquilo. E ninguém presta atenção nisso. Tendência no consumo, né? Porque você tem a tendência, cara. Porque o cara não vai fabricar uma geladeira, por exemplo, se não tiver embalagem para pôr. Sim. Não vai fabricar uma caneca dessa, se não tiver embalagem para pôr. Então a primeira coisa que ele faz é, cara, eu preciso de embalagem. Então esse é um dos termômetros da economia. Perfeito. Olha só que maluco, né, Marcelo? Esses dias atrás, eu estava numa mesa e teve um empreendedor que falou que ele tinha que demitir 30% do quadro de funcionários dele. Né? E ele estava procurando uma forma disso não ser feito. De ou fazer isso de uma maneira com menos impacto. Né? E eu sei que isso é duro, eu já falei isso aqui outras vezes, mas o Steve Jobs foi demitido da empresa dele. Ponto. A gente sabe que negócios são negócios. Né? E aí, eu não quero ser tão frio a esse ponto de ter apenas uma perspectiva de negócio, porque a gente sabe que negócios são feitos por pessoas. Mas, quando a gente olha para a sobrevivência de um negócio, faz parte da sua estratégia, às vezes, deixar de fazer aquilo que você estava fazendo, como você disse no começo da sua frase. E quando você deixa de fazer aquilo que você estava fazendo, talvez o time que você tenha não faça mais sentido. Mais sentido para fazer, porque era ele que fazia. A Me Poupe passou por isso. Sim. Né? E aí todo mundo criticou muito. Falou, olha, e né, ela veio a público e falou, olha, gente, a Natália Arcuri veio a público e falou, gente, eu estava indo, a Me Poupe estava indo numa direção e agora a gente mudou o direcionamento estratégico, a gente vai para outra direção e por isso essas demissões aconteceram, ponto. Simples assim. Então, Mas olha que engraçado, e por que isso acontece? Esse tipo de desconforto acontece por quê, Alex? A gente foi ensinado, a gente tem a expectativa, não sei se é porque foi ensinado ou porque a gente é inocente às vezes, que o empregado não é um lado forte da moeda também. É preciso ter claro que todo vínculo empregatício, seja ele CLT ou seja ele PJ, qualquer vínculo que seja, ele é um contrato. Sim. Ele é um contrato finito. É uma troca. Ele pode ser por tempo indeterminado, mas indeterminado não é infinito. Sim. Entendeu? Tem começo, meio e fim. Em algum momento ele vai ter fim. Nem que seja quando se aposentar. Ele vai ter um fim. Eu até brincava às vezes, né, que o pessoal
nas empresas que trabalhava, às vezes dava algum treinamento, pessoal, pô, mas, gente, calma, que isso tudo aqui é temporário. Eu estou aqui temporário. Você já vai sair? Não, cara, mas eu não vou morrer aqui dentro. Pode ser que eu me aposente e saia vivo, mas morrer aqui dentro eu não vou, é temporário, tudo é temporário. Essa relação muito paternalista de que a empresa tem que ser o pai do colaborador, ela é importante em algumas situações para defender direitos, para não ser um negócio exploratório, mas a pessoa precisa ser educada enquanto funcionário e colaborador, que, cara, esse é um vínculo de contrato. E você tem que olhar também que se não está bom para você, você também tem que ter autonomia para levantar e falar, cara, obrigado, foi bom te conhecer, estou indo embora. O que causa estranheza, às vezes, nas pessoas, é igual você falou de tecnologia, teve muitas demissões em massa. A gente sempre ouviu falar, e eu passei por isso, você passou por isso em cadeiras de gestão, de uma grande dificuldade de contratar pessoas capacitadas. Existe até hoje. Principalmente em tecnologia. Então se torna meio que uma esquizofrenia, né? Pô, mas peraí, cara. Vocês estão todo dia falando que tem dificuldade de contratar pessoas de tecnologia. Mas eu vejo todo dia sendo demitido um monte. Tem alguma coisa não está sendo contada do jeito certo. Para quem olha de fora, é isso que parece. Mas é o que você acabou de me dizer. Me poupe. Eu precisei mudar a minha estratégia, eu mudei o meu direcionamento, e dado que eu mudei meu direcionamento, se eu não estou mais usando Python, vamos falar tecnologia, e agora eu vou começar a usar R ou R, quem não sabe trabalhar com isso, infelizmente, não vai ficar na minha empresa, porque eu não uso mais essa tecnologia. É isso, simples assim. Entendeu? E pronto. E talvez isso explique o lance dessa falta de mão de obra qualificada que tanto eles falam, né? Quanto tanto a gente escuta, porque de fato é difícil contratar, você sabe disso? Eu sei. Assim, é muito difícil, só que é mais difícil ainda você fazer uma boa gestão de expertise dentro da sua empresa. Sim, então, gestão de conhecimento, que era falado antigamente, porque né? imagina, né, o ser humano, ele tem uma capacidade de aprendizado fantástica. Tem. Fantástica. Eu passei por uma empresa do ramo automotivo, eu era consultor em 2008. Em 2008 teve aquela crise que teve, veio a ordem do exterior, não vou falar da onde país, porque senão vão matar qualquer empresa. E falou que não podia demitir ninguém. Falou assim, ó, você não pode demitir ninguém. A gente tava numa sala e aí veio um gerente executivo e falou, eu quero demitir fulano. E eu falei, fulano, a gente precisa demitir. Ele falou, mas a gente não tem a orientação para não demitir ninguém. Ele falou assim, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele não está performando. Eu falei, quanto tempo ele está com você? 10 anos. Aí eu falei, 10 anos. E há quanto tempo que ele não performa? Já tem uns 6 anos. Eu falei, agora você quer demitir? Ele falou, Eu falei, errado não tá certo nisso aí, né, cara? Eu falei, você quer demitir ele? Eu preciso dar outra vaga, eu preciso recontratar. Eu falei, eu vou pegar ele, vou tirar ele do seu time, vou colocar ele em outro time e você vai perder a vaga. Aí ele olhou pra minha cara assim, o diretor chancelou, e foi isso que aconteceu. E mesma pessoa que não estava performando, segundo ele, naquele time, foi para o outro time num assunto que ele não tinha tanto domínio e passou a performar muito bem, muito bem. E aí, um belo dia, numa reunião, numa Nine Box, ele olhou para mim e falou o seguinte, nossa, fulano progrediu, né? Eu falei, claro. É claro, ele tem as mesmas condições que você. Né? Falei, você não percebeu, mas nós que estamos aqui nessa sala, nós temos todos a mesma condição, depende o quanto que a gente quer, depende o quanto de oportunidade é dada e tudo isso. Então, conectando nisso, Marcelo, eu não tenho dúvida que uma pessoa que conhece de Python pode conhecer outra tecnologia, mas às vezes é o tempo. Então, às vezes, isso pode trazer... influenciar na decisão de cada. Mas o fato é que é mais fácil desligar. Então, as pessoas olham e falam, bom, quanto que é a energia que eu vou pôr para formar essa expertise? É essa. E qual que é a energia que eu vou pôr para trazer essa expertise pronta? É essa, então eu vou trazer essa expertise pronta. Mas pronta. você entende por que esse tempo ele se torna escasso e urgente? Sim, eu sei, eu tenho minha suspeita. Qual que é a sua suspeita? A minha suspeita é que a mudança, usando a Me Poupe, tá? Não estou dizendo que foi isso. Tá. Ninguém muda de estratégia da noite pro dia. Ninguém dorme na sexta-feira e acorda na segunda, vou mudar. Ninguém acontece isso. Com raras exceções. Não dá, não tem como.
Entendeu? É estratégia. Não dá para mudar a estratégia de você dorme na sexta e na segunda, a minha empresa fazia pãozinho, agora eu vou começar a vender carne. Não, cara. Você tem que pensar, planejar, redesenhar um monte de coisa. Você não vai... Ou você é empurrado para isso, né? Mas aí quando você é comprado. Não, a pandemia, por exemplo, empurrou, né? Mas mesmo assim teve um tempo, não foi assim, é lógico. Foi da noite pro dia, porque eu lembro, foi dia 13 de março, o último dia que eu trabalhei presencial. Eu lembro bem. Eu lembro até a data, foi dia 13 de março. E a gente falou, galera, eu falei isso. Olha, nossa oportunidade de provar numa empresa extremamente tradicional que é possível trabalhar remoto. Mas vai ser por pouco tempo. A gente volta daqui um mês e provamos que é possível e não aconteceu. Um mês durou o tempo que durou. Mas você foi empurrado por um fator externo que não está no seu controle. Sim. E extremamente atípico. Normalmente mudança de estratégia de empresa não é assim que acontece. Mas o que falta, às vezes, é essa visão de futuro. E, de novo, não estou falando de futuro de 5 anos, não, Alex. É visão de futuro do próximo ano. Porque se você não tem uma visão de futuro do próximo ano, você não sabe para onde está indo. Desculpa. Você pode até fazer entregas curtas, ciclos curtos, mas tudo isso tem que estar com uma visão de futuro de, no mínimo, um ano. Senão você está indo para qualquer lado. E quem vai para qualquer lado, qualquer lugar serve. Né? Então, se você tem essa visão de, pelo menos, daqui a um ano, eu pretendo mudar essa estratégia, faltou competência gerencial e competência de liderança, de olhar o time e falar, cara, quando eu estiver naquela estratégia, esse time não vai ser o time que eu preciso. Então eu não preciso esperar chegar até lá para falar, cara, vocês não me servem mais, tá? Eu preciso de piloto de navio e aqui é todo mundo piloto de avião. Não. Eu tenho que chamar a galera e falar, galera, nós precisamos aprender essa nova tecnologia ou este novo negócio. Quem está com a gente? Ou seja, conversas difíceis, conversas francas, que justamente por causa do que eu falei, do paternalismo que as empresas às vezes querem ter, ou que o funcionário espera que tenha, não existe. Porque se você chegar num cara que hoje domina uma tecnologia que você precisa e falar para ele, cara, você tem que aprender uma outra, porque daqui a um ano nós vamos estar nessa outra, sabe qual que é o maior receio das gestoras de fazer isso? O cara sair e abandonar o barco sem querer aprender nova tecnologia. Mas para isso, você entra em outros cenários. O time confia em você, o time está comprado pelo seu propósito, por aquilo que a empresa quer ser, por aquilo que a empresa quer chegar. Você vai eliminar essas demissões em massa? Não, você não vai eliminar. Mas você vai diminuir muito. Então, essas coisas de mudança muito rápida da estratégia, Alex, não me convence. Eu acho que pode ter, mas são casos assim, igual a gente sentou, a pandemia fez muita gente mudar rapidamente. Mas quantas vezes aconteceu isso? Teve negócios que tiveram que se reinventar, senão morreriam. Mas foi por um motivo externo e catastrófico. É igual cair um meteoro aqui agora. Uma tempestade solar pagou tudo, não tem mais nada de computador. Pô, todo mundo tem que se reinventar. Mas isso não acontece todo dia. Eu duvido que aconteceu isso com a Pagar.me. Duvido. Que ela dormiu na sexta, na segunda acordou, eu vou fazer outro negócio. Me poupe. Me poupe. Pagar.me. Me poupe. É que tem a Pagar.me também. Pagar.me. Desculpa aí, pessoal da Pagar.me, não estou falando de vocês. Mas eu duvido que aconteceu isso com a Me Poupe. Né? Ela dormiu na sexta e na segunda, mudei a estratégia, todo mundo na rua. Não. Talvez o que faltou foi essas conversas francas ou até essa visão. Cara, o que eu vou precisar quando eu estiver indo para cá? Ou quando eu decidir virar para cá? Isso é como uma empresa de todo tamanho, viu? Ah, sim. Por quê? Porque são pessoas que estão ali. Isso. E pessoas erram. E aí tá tudo bem. Mas eu acho que tem 3 fatores importantes nessa equação, sabe, Marcelo? Três fatores muito importantes. O primeiro deles é que se você pegar de cada 10 empresas que tem hoje, isso é um número da minha cabeça, não tem nenhuma pesquisa que fundamenta isso, mas pela minha experiência, de cada 10 empresas que eu perguntei qual que é o índice de expertise do seu time, 6 não sabiam responder. Então, em qualquer camada, tá? Que você quiser. Chegava na operação, vai lá para o supervisor, para o coordenador e fala, e aí, quais são as expertises que você precisa para sua operação não parar?
Deu branco. Você vai na tática... E você perguntou para não parar, né? É isso aí. Para crescer, que eu fui na operação, Aí agora se eu chegar na tática e falar, e aí, para atender a mudança que tá para vir, quais expertises que você precisa, que você não tem no seu time, qual a sua estratégia de contratar, mudar ou desenvolver, né? O cara treina. Não tem. E na estratégia, aí piorou. Piorou porque ele vai pedir para procurar o RH. Né? Ele vai falar, você procura o time de gente, gestão, recursos humanos, o nome bonito que você quiser dar. Mas, então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, os CEOs também erram. Porque são seres humanos. Né? Então, assim, e o errar, olha só, cara, a gente falou de genialidade, ninguém discute a genialidade do Steve Jobs. Ele fez muito, né? Não estou colocando o cara como ídolo, não. Não, mas é indiscutível o que ele fez. É indiscutível. O resultado dele mostra a capacidade dele de produto, design, empreendedor, enfim. E de criar uma empresa focada nisso, né? Ele não está mais lá hoje, a empresa continua ainda... É isso. Ele e o Wozniak fizeram uma bela história. Ponto. Isso. Tá? Agora, ele errou em vários outros aspectos e tá tudo bem. Ele foi demitido em 1985 por causa do resultado de 2 produtos que não estavam performando. Então, ok. E por que não? Nós, meros mortais, que não somos tão geniais assim, que não pode errar. Então, sim o CEO pode ter, ou o corpo diretivo daquela empresa pode ter trilhado um caminho estratégico e no meio daquele caminho percebeu que estava indo para o buraco negro. Sim. E aí precisa pivotar. Tá tudo bem. Mirar o barco para outro lugar para sair do buraco negro. Sim. Né? Então, eu acho que essa visão, ela é importante. Porque aí, Marcelo, eu acho que o profissional que passa por isso, que todos nós estamos... O Steve Jobs passou por isso na empresa que era dele, né? Então, o que dirá... Nós podemos passar por isso, né? A qualquer momento. Mas você pode ser dono da sua carreira. Sim. Então, como que você lida no dia a dia com isso e continua em movimento, eu acho que esse é o grande ponto. Sim. O pessoal fala de perdedor, né? Nos Estados Unidos, o loser, ele é aquele cara que desiste. Não aquele cara que erra. Não aquele cara que tá no fundo do poço, né? É o que desistiu. É o que desistiu. Então, assim, eu acho que isso é importante. Não desistir, ele trilha o caminho, né? E aí, voltando na frase lá do Steve Jobs, ame o que você faz, né? E aí, voltando em várias estatísticas que tem da ONU, de negócios que dão certo e etc., o grande ponto que todos eles trazem nessas estatísticas, nessas pesquisas, é a resiliência. É a capacidade de se reinventar, de continuar andando, continuar em movimento e etc. Então, de abraçar desafios novos. Eu acredito que é isso. Muito bom, Marcelo. Show de bola. Cara, foi sensacional. Muito bom. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, é isso aí. Dá um curtir aí. Assina o sininho, né? Para você acompanhar nossos conteúdos e vem para a comunidade Business Agility. Marcelo, grande prazer ter você aqui com a gente. Galera, não esqueçam de acompanhar a gente aqui. Prazer estar aqui do lado do Alex, que é uma referência para mim. Sempre que eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. A gente aprende junto. Sempre. Isso que é legal. Né? E não esquece de compartilhar, seguir, clicar no sininho, como ele disse lá. Trazer a gente para nossa comunidade aí. Prazer estar aqui com vocês. Beijo.